Imagine você passar a vida inteira tendo que lidar com um vazio enorme. E esse vazio estar ali, no seu registro, um espaço em branco onde deveria constar o nome do seu pai. Isso acontece com milhões de brasileiros, infelizmente. Nos últimos 4 anos, o percentual de brasileiros sem o registro do pai cresceu, mesmo depois da Justiça ter facilitado o processo de registro de paternidade. Nós separamos alguns dados aqui para a gente ver. Olha só, em 2018, 5,5% das certidões de nascimento foram emitidas sem a paternidade. Em 2019, aumentou um pouco, 5,9% das crianças que nasceram não tiveram a paternidade reconhecida. E em 2020, esse número voltou a subir, 6% dos registros não têm o nome do pai. E em 2021, até o mês de agosto, 6,3% dos pais não reconheceram seus filhos. São quase 100 mil crianças, 100 mil bebês sem o nome do pai, né? A falta do reconhecimento de paternidade, além de causar muito sofrimento, né, pode trazer prejuízos, como a perda de direitos. O psicólogo Rossandro Klinger, meu parceiro, está aqui no nosso sofá virtual. Oi, Rossandro, bom dia, tudo bem? Oi, Fátima, bom dia. Bom dia. Que números, né? A gente nunca imagina que uma coisa como essa vai crescer. A gente pensa que a sociedade está avançando e isso vai decrescer, mas estamos aqui para tentar entender esse fenômeno. Pois é, principalmente com a facilitação, né, do registro de paternidade, mas o que a gente vê é esse crescimento, por isso mesmo a gente vai discutir sobre isso aqui, né, já. A gente vai conhecer agora a história da Elma, que está aparecendo aqui agora, vou trocar o Rossandro ou colocar aqui a Elma. A Elma tem 33 anos, é de Montes Claros, Minas Gerais, e a gente vê ali, olha, na filiação só aparece o nome da mãe. Quem vai contar essa história pra gente é a minha parceira, Rita Batista. Muitas das vezes as pessoas falavam comigo assim, Elma, por que você tem um olhar tão triste? Por mais que eu tentasse rir, por mais que eu tentasse ficar ali alegre, eu não conseguia. Porque o vazio que existia dentro de mim, quem podia preencher era somente minha mãe ou meu pai. Elma nasceu e foi criada em Nova Esperança, um distrito de Montes Claros, cidade para onde se mudou faz 3 anos. Ela veio em busca de uma nova vida, já que a infância e a adolescência foram marcadas pela falta de quase tudo. Sim, desde criança foi um sofrimento muito grande, de saber que todo mundo tinha pai e que eu tinha um pai, mas não era reconhecida. E assim, eu sempre cresci aquela criança doente, aquela criança que sentia falta do pai, que sentia a ausência do pai, da mãe, porque minha mãe trabalhava fora. Eu fui criada pela minha avó, fui entregue para minha avó com 3 dias de nascido. Nunca que nós tínhamos o suficiente para nós alimentar, para nós comer. Quando minha mãe conseguia comprar uma lata de leite para um, faltava para o outro. Aí a primeira vez também que eu me lembro, quando meu suposto pai, pediu para ter um encontro comigo, que queria me conhecer. Eu estava completando 8 anos de idade, eu não dormia à noite. E aí? Ele me prometeu mundos e fundos e nunca me deu nada. Teve que trabalhar muito na infância? Na verdade, eu acho que com 6 anos eu já ia para a lenha, buscar lenha para vender. Isso dos 6 anos até? Até quando eu engravidei do meu filho. Com quantos anos? 15 anos. O que é que você acha que hoje, na sua vida, aos 34 anos, com 3 filhos, casada pela 2ª vez, as consequências dessa falta trouxeram para a sua vida? Na verdade, eu tenho muito transtorno, sabe, Rita? Eu passei por depressão, passei por psiquiatra, porque eu tentei suicídio por 3 vezes. Por que você tentou? Porque eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu me sinto. Sabe, eu acho que se eu tivesse um pai, uma mãe guerreira que estivesse ali do meu lado, guerreando junto comigo, eu não teria enfrentado tudo sozinha. Ao contrário dos 3 irmãos, que também só têm o nome da mãe no registro, Elma resolveu procurar o pai. Ela estava de casamento marcado com Lucas e precisava de novos documentos para dar entrada nos proclames. O que seria uma tentativa de reparar um erro do passado gerou alguns problemas para o futuro, mas criou um caminho no presente. Você tentou uma aproximação com seu pai quando você estava de casamento marcado. Como é que foi isso? Eu fui e liguei para ele, falei assim, ó, eu consegui um papel do CRAS na qual você não vai pagar nada para assumir a paternidade minha. Ele foi e falou assim, tá bom, nós vamos.
Levei ele lá no cartório, chegou lá, tava cheio de gente conhecido meu, porque eu fui criada ali. Quando chegou a vez dele assinar o registro, ele virou para mim e falou assim: eu não vou assinar, não. E por quê? Segundo ele falou que tinha dúvida que eu era filha dele. Foi a única vez que eu consegui sentir raiva dele. Eu falei assim: tá bom, se você acha que tem essa dúvida que eu sou filha sua, então nós vamos fazer o DNA. Em 2011, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais criou o programa Mutirão Direito a Ter Pai. Quase 60 mil pessoas foram atendidas, mais de 9.500 testes de DNA realizados e cerca de 2.900 reconhecimentos de paternidade espontâneos aconteceram. E quando marcou o exame, no dia, na hora de tirar o sangue, como é que foi? Ai, menina, foi uma ansiedade que eu vou te falar. Na hora que furou o dedo ali, meu coração tremeu, eu fiquei ansiosa, eu fiquei nervosa, minhas pernas tremeu e ele do mesmo jeito, o mesmo sistema que é um é o outro. Daqui a pouco, aqui na sede da Defensoria Pública de Montes Claros, o destino de Elma vai mudar completamente. Independente do resultado do DNA, ela buscou o direito que lhe foi negado por toda uma vida. Na hora e local marcados estavam os personagens dessa história. De um lado, Elma, acompanhada do seu marido Lucas. Do outro, seu suposto pai, seu Diomar. Elma não escondia o nervosismo. Já seu Diomar estava um tanto desconfiado, até que o defensor público chamou para a hora da verdade. O senhor Diomar de Jesus Ferreira Guzmão tem uma probabilidade de 99,99% de ser o pai biológico de Elma Rosiele Oliveira. E quero dizer para você, meu pai, que eu te perdoo por tudo, que eu nunca guardei remorso nenhum do senhor e que eu espero que a partir de hoje nós tenhamos uma convivência, que o senhor possa recuperar o tempo que nós perdemos. De acordo com a Associação de Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM Brasil, 100 mil crianças foram registradas em 2021 sem o nome do pai. Dado novo para um problema antigo. Você deve conhecer alguém que passa por isso, ou você mesmo deve estar passando. Quero dizer sim para todos que não têm seu pai no registro, procurem, gente. A Defensoria está aqui, ó, gratuitamente para atender vocês. Faça como eu, siga meu exemplo. E quero dizer para todo mundo que eu estou muito feliz. Tomara, né, que a Elma consiga realmente reconstruir essa história, né? Ô, Rossandro, no caso dela, ela tinha contato com esse pai, ela sabia quem ele era. Eu não sei se é melhor ou pior, se é mais difícil uma rejeição assim tão explícita, né? No caso dela, a gente sente que pesou muito, Fátima. Inclusive, quando ele foi lá e no momento que era para assinar, ele não assinou no primeiro momento, é como se fosse um segundo abandono. E se você perceber no discurso dela, a gente percebe muitas pessoas adultas, é que aquela criança, ela continua lá dentro abandonada. Você pode ter 50 anos, o sentimento de abandono, a pergunta é por quê, e a necessidade que ela tinha de sentir, eu tenho uma história e pertenço a uma família, para ela foi importante. Mesmo que ele não vá se tornar um pai idealizado, enfim, mas para ela foi importante, porque agora não é mais ela, não é por causa dela que a coisa não está acontecendo. É a decisão dele de, mesmo tendo a filha reconhecida, não estar junto dela agora, nessa vida que ela tem a partir daqui, né? Na verdade, então, muitas vezes, não é nem o amor que essa pessoa busca, né? É só encontrar a sua história, né? Um filho, uma filha que vai atrás dessa paternidade, não tem nenhuma garantia de que vai conseguir o amor desse pai, né? Não. Mas ele dignidade, busca... né, Fátima? Aham. Quer dizer, ele busca exatamente essa parte da história que fica faltando, né? A criança, ela sempre se pergunta se ela é a culpada. Você percebe na fala dela assim, será que fui eu, o que eu não fiz? Então, quando ela descobre que não é isso, dá a dignidade e, ao mesmo tempo, ela consegue dizer para ela, então, não tem a ver comigo, tem a ver que a escolha que o outro fez. As pessoas podem fazer isso por egoísmo, né? Ou porque passaram por abandono na infância, não importa, mas a criança é impactada e esse adulto cresce com esse impacto dentro de si. Ao descobrir que o pai é realmente aquele homem, ela recupera uma dignidade que é importante demais para ela. E é possível resgatar esse amor?
quer dizer, na verdade, construir este amor, né? Porque não é um resgate, porque não havia nenhuma conexão. É possível construir esse amor a partir daí? É possível, Fátima, se os dois estiverem dispostos, porque nem sempre a gente percebe ali que ela perdoa, né? Nem sempre perdoar significa reconciliar-se com a pessoa. Ele pode querer finalmente construir uma relação com ela ou não. E aí ela vai precisar lidar com essa rejeição se ele não quiser, apesar desse reconhecimento do DNA. E aí ela começa então a buscar, quando ela falou que a avó cuidou dela, a referência das pessoas que a amam, não das que não amam, senão a gente vai passar a vida magoado e machucado. Bom, eu vou chamar aqui para dividir com você esse sofá a Rita Batista, nossa parceira, porque na reportagem ela acaba mostrando para a gente a carteira de identidade dela. Primeiro, Rita, muito obrigada pela confiança de, num momento como esse, você expor isso de uma maneira tão corajosa, né, tão franca. Primeiro, eu queria dizer como é que foi, que você contasse que impacto foi fazer essa reportagem, vivendo essa situação, né? Bom dia Fátima, bom dia para todo mundo que faz e assiste o encontro, como eu costumo dizer. Bom, logo quando eu recebi a pauta, eu falei, bom, isso tem a ver com a minha história, né? Tem muito a ver comigo. Então, um filme passou verdadeiramente na minha cabeça. Apesar do conteúdo, né, de ser o mesmo, a forma é diferente, né? A minha história, a gente tem uma interseção, eu e Elma, mas algumas coisas foram diferentes disso. Mas como o Rossandro disse, o vazio, né, o espaço vazio dentro da gente, não só nos documentos, mas dentro da gente, é o mesmo, é igual. Você fez um post muito bonito no Dia dos Pais, em que você homenageia um tio seu. Vou pedir licença só para mostrar para as pessoas e verem, em que ela diz o seguinte: meu tio, irmão da minha mãe e meu irmão, não são pais de ninguém. Escolheram não ter filhos, mas um desenvolveu por mim amor e responsabilidade de pai. E o outro tem um cuidado e atenção com meu filho como se dele fosse. Por isso, minha gente, eleve ao ponto zero e transmute em pura luz se você, como eu, não tem o nome do seu pai biológico, que dirá uma foto com ele para postar no Dia dos Pais. Ou seja, você não tem o nome do seu pai lá no seu documento, você falou, um vazio, mas você encontrou a paternidade numa outra figura. Seria isso? Exatamente. Eu acho que essas relações, né? Eu também fui criada por vó e tio maternos, né, por circunstâncias da vida. Minha mãe teve que ficar fora um tempo da minha infância por conta do trabalho. Como hoje eu estou vivendo isso, né, eu estou longe do meu filho por conta do meu trabalho, estou aqui em São Paulo, eles estão na Bahia, mas isso foi muito suprido por esse suporte que eu tive da minha avó e do meu tio. E assim, antes, né, o CNJ mudou a norma em 2011, né, tem mais ou menos uns 10 anos, a gente não podia colocar o nome desse pai afetivo no nosso documento. Hoje já pode. Sim. Então a gente já pode fazer isso se for o caso. E comigo sempre foi muito tranquilo essa parte, mas é óbvio que eu sabia que não era o meu pai biológico. E essas referências, né, Fátima, de história, de vida, de saber se você parece, eu só tenho referências da parte materna. Da parte paterna eu não sei se eu pareço com alguém, eu tenho sardas, né, que é um traço genético. Então a família da minha mãe não tem ninguém com sarda, bem provavelmente essa da família do meu pai. Então essas coisas, né, essas coisinhas que no fim das contas fazem uma diferença para quem não tem. E eu sei que é difícil, às vezes, para quem tem os dois, né, imaginar como é isso. Mas não teve amor do pai e da avó? Será que vale a pena essa busca? Lhe digo, vale a pena. Eu ainda estou no processo, viu? Eu ainda estou buscando. Mas, Rossandro, isso que ela falou acontece com muita gente, né? Essa busca de uma figura que possa ocupar esse espaço, né? Desde no dia a dia e até naquela festinha um dia na escola ou naquele desenho que você faz para entregar para o seu pai. Parece coisa pouca, mas tem uma importância, um valor, né? Ter para quem entregar, né? Sim, a gente está sempre buscando alguém para tentar substituir. A gente nunca desiste do amor, Fábio. Essa que é a verdade. E o que a Rita fez foi o seguinte, ela não se concentrou nas portas que fecharam, ela olhou para as portas que se abriram e pôde ser amada. Claro que essa falta continua lá, mas ela não ficou um vazio profundo porque ela é amada e ela tem noção disso. E essa busca é importante porque vai preencher essas informações da sarda, e não somente da sarda, Rita, mas também daquilo que é da alma, da personalidade, que é tão diferente da família. A gente tem lá uma origem importante, mas você abriu o seu coração para os amores que chegaram, não ficou concentrada nos amores que não abriram as portas para a tua vida. Isso, Rita, mudou muito depois que... você sentiu alguma mudança depois que você foi mãe?
Ou seja, sempre teve a mesma importância ou o fato de ter sido mãe fez com que você tivesse vontade de fazer essa busca? É exatamente isso, Fátima. Durante um tempo, né, em vários momentos da vida eu quis, depois não quis mais, comecei, não fui. E há pelo menos 3 anos, né, meu filho tem 3 anos, vai fazer 4 em novembro, eu tomei, né, isso como uma sentença mesmo. Eu vou buscar, eu não vou desistir. Muito por isso. Eu acho que quando a maternidade muda a gente, né, modifica a gente em muitos sentidos. E aí eu disse, não, eu quero, né, que o meu filho, quando ele começar a entender as coisas e me perguntar assim, mas quem é seu pai mesmo, né? Como ele tem o pai dele. Eu tenho essa resposta já pronta e resolvida para dizer. Porque hoje ele chama, né? Meu tio Paulinho, querido, amor da minha vida, de avô. Mas daqui a um tempo ele vai saber exatamente como é que é a minha vida e eu acho que é importante isso. Porque é um direito, Fátima. Além de tudo, é um direito. E as crianças brasileiras, infelizmente, há tanto tempo que a gente fala sobre esse assunto, a gente só vê os números aumentarem e mulheres, infelizmente, desempenhando isso, esse papel, sendo mãe solo nesse país e sem a possibilidade de dividir essa responsabilidade com aquele que fez esse filho, né? Exatamente, né? Parece tão óbvio, né, quando a gente fala isso. Ninguém tem um filho sozinho, né, Rossandro? E tão difícil convencer essas pessoas a assumirem os filhos que tiveram, né? Que eles possam, pelo menos, já que não tem disposição de amar, de pelo menos a dignidade do nome. Não pense que isso vai gerar para você uma cobrança, isso vai gerar pelo menos esse crédito. Vai mostrar que você, de fato, é um homem, né? Porque você é um homem que faz um filho, mas não assume. Isso fala muito de quem você é. E aqui eu sei que eu estou sendo duro, mas para que a gente proteja essas crianças, para que elas não passem por essa sensação de abandono, de vergonha, de medo e até de bullying, a gente sabe o que acontece. Então, um mínimo gesto de dignidade faria uma diferença na vida enorme dessas crianças. Bom, a gente viu o final da história da Elma, a gente deseja muito que seja um final feliz. Para ela já foi só esse reconhecimento, a gente sabe disso, mas que ela possa construir uma história nova, né? O mutirão que ajudou a Elma a ter o tão sonhado reconhecimento da paternidade é da Defensoria Pública de Minas Gerais e está com as inscrições abertas até o dia 20 de outubro. Se você está passando pela mesma situação, procure a Defensoria Pública da sua cidade. Existem vários projetos pelo Brasil para ajudar nessa busca. A Rita também conversou com o defensor público Cláudio Fabiano Pimenta, que é coordenador regional da Defensoria de Minas Gerais, e ele explicou como funciona esse processo de reconhecimento da paternidade. Vamos ver. Para aquelas pessoas que tenham uma dúvida a respeito da paternidade, é prudente que façam o exame de DNA para que não fique nenhuma dúvida. Afinal de contas, é um direito muito importante o reconhecimento da origem genética. Então, aquelas pessoas, ao contrário, que já têm certeza de que são os pais, elas podem fazer isso independentemente do DNA. Quais são os documentos que a pessoa deve apresentar? Os documentos pessoais com foto, principalmente a certidão de nascimento, comprovante de residência, os dados do suposto pai, são os documentos pessoais, endereço, telefone, se possível, do suposto pai. Bom, queria agradecer ao Rossandro por mais essa conversa. Doida para ter você aqui pertinho de novo, viu, Rossandro? Muito obrigada pelas dicas aí, pela orientação. Obrigado, Fátima. Um beijo para você, para Rita, para El e para todo mundo que está assistindo. E os pais, façam isso. É um gesto de dignidade. Obrigada, Rita. E que bom, a gente ainda não se conhece pessoalmente, eu e Rita. E é tão bom poder te ver sem máscara, Rita, porque eu sei que você está sorrindo muitas vezes pelo seu olhar. Mas a gente quase não se vê assim, sem máscara, eu quase não te vejo. Então, fico muito feliz de poder ter conversado com você assim, vendo o seu sorriso tão bonito, viu? Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada também, Fátima, Rossandro, todo mundo que está aí no estúdio, todo mundo que faz e assiste o encontro. Minha gente, olha, não é vergonha nenhuma. Aos filhos e filhas que não foram reconhecidos pelos seus pais, por favor, não é vergonha sua, não é um defeito, não é um problema. E para as mães solo desse país, abandona, deixa a fantasia de Mulher Maravilha um bocadinho e vá buscar o direito dos seus filhos e filhas. Eu sei que o caminho não é fácil, mas é possível. Obrigada. Oh, muito boa a sua mensagem, gostei muito. Tirar essa capa de Mulher Maravilha é difícil, mas é importante mesmo.